1 Samuel, capítulo 31, versículo 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Amém. Esta é a história do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era bonito, ele era alto. A Bíblia diz que em Israel ele era o cara mais bonito no país. Ele era rico, ele era humilde quando ele começou a ser o rei de Israel. E um rei que começou de uma maneira maravilhosa, que começou o seu trabalho de rei de uma maneira humilde, começou debaixo da bênção de Deus. Ele está aqui nesse texto terminando de uma maneira muito trágica. Na guerra, ele pedindo para o seu escudeiro, o homem que ia à sua frente com um escudo para defender o rei de qualquer flecha que viesse. Termina o livro de Samuel falando que Saul pede ao seu escudeiro no meio do campo de batalha, com medo, apavorado pelos inimigos que estão atacando. Ele pede para o seu escudeiro: me mata agora, eu não, com medo das pessoas, pega a tua espada aí, me mata. O escudeiro apavorado: quem sou eu? Como que eu vou matar o rei? Não quis matar o rei. Então o rei finca a sua espada na terra, o cabo da espada, e pula sobre ela. A espada atravessa o seu corpo e ali o rei Saul morre. Ao longo do caminho da nossa vida, queridos, nós temos que saber que a gente pode começar a nossa vida, pode começar o casamento, pode começar a nossa vida cristã, pode começar na nossa profissão de uma maneira maravilhosa, e podemos terminar de uma maneira muito ruim, terminar de uma maneira trágica algumas vezes. Pessoas que fizeram juras de amor eterno, de repente termina o casamento com uma tragédia, um matando o outro. Enfim, o mais importante na verdade na vida não é apenas como nós começamos, mas sim como nós vamos terminar, como nós terminamos a nossa vida, como nós terminamos a nossa carreira. Só que a gente, ao longo da vida, a gente às vezes dá passos errados em nossa vida, e a gente às vezes acaba perdendo a direção, perdendo o que nós deveríamos fazer, por nós não seguirmos a Deus, por nós não obedecermos ao Senhor, por nós não ouvirmos o que Deus quer da nossa vida. A gente às vezes acaba, Deus querendo que a gente vá para um lado e a gente vai para o outro lado, e aí a vida toma um rumo que nós não queríamos que ela tomasse, e às vezes acaba de uma maneira ruim, como acabou aqui a vida do rei Saul. O rei Saul, ele começou de uma maneira maravilhosa. Ele não tinha rei em Israel. Então Deus falou para o profeta Samuel: olha, eu vou separar uma pessoa que vai ser o rei de Israel. Ele não estava esperando aquilo. Ele não sonhava com aquilo, ele não imaginava que aquilo iria acontecer na vida dele. Ele começou de uma maneira maravilhosa, mas o que acontece na vida das pessoas? Que a gente às vezes começa tão bem, a gente tem tantos planos, a gente tem tantos sonhos, a gente começa de uma maneira humilde, mas às vezes no meio da nossa caminhada a gente perde o rumo da vida, e a gente acaba não terminando como nós gostaríamos de terminar. O profeta falou para ele: olha, você vai me esperar
7 dias, e eu vou vir no 7º dia, e no 7º dia nós vamos oferecer um holocausto para Deus, e nós vamos adorar ao Senhor, e então você vai sair para a guerra. E a Bíblia diz que passaram-se 7 dias, e o exército inimigo novamente cercou a Israel para invadir, e ele percebendo que os judeus estavam com medo, estavam se dispersando, ele falou: bom, eu vou oferecer, Samuel não chega, eu vou oferecer o holocausto a Deus, e eu vou adorar a Deus. Mas o profeta havia falado para ele: você não faça nada, você espere. Sabe por quê? Porque Deus queria treiná-lo a andar pela fé, Deus queria treiná-lo a esperar, Deus queria treiná-lo a obedecer. Mas às vezes a gente é tão precipitado nas coisas, nós queremos correr para resolver, às vezes nós não sabemos esperar a hora certa, a hora de Deus para a nossa vida. E então, como ele viu que a situação estava ficando difícil, o exército estava cercando a cidade, os judeus estavam com medo, então ele vai lá e ele oferece holocausto para Deus. E quando ele termina de oferecer, o profeta Samuel chega e fala para ele: o que é que você está fazendo? E ele não assume a sua culpa, a sua responsabilidade, mas ele fala: olha, eu vendo que o povo estava se espalhando, eu resolvi oferecer, dado as circunstâncias. Mas às vezes as circunstâncias na nossa vida são para provar a nossa fé, para nós olharmos para Deus. Quando parece que não há uma saída, é hora de nós esperarmos no Senhor, confiarmos que Deus vai agir na hora H da nossa vida. Quando a gente não está enxergando, é hora de nós esperarmos e confiarmos em Deus. Mas ele achou que poderia resolver do seu jeito. É o que a gente pensa: bom, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer desta maneira. Ele não obedeceu, ele não pensou: não é para eu fazer isso daqui. Deus falou que eu devo esperar, eu não consigo esperar, e então ele faz aquilo lá. E aí o profeta falou para ele: olha, hoje na verdade Deus estava provando a sua vida, Deus queria saber o que tinha no teu coração. Sabe que o Senhor rejeitou a você como rei de Israel, Deus já procurou uma outra pessoa para o teu lugar. Sabe por que Deus queria que ele aprendesse a obedecer, Deus queria que ele aprendesse a confiar, Deus queria que ele aprendesse: olha, eu vou agir na hora certa na sua vida, meu amado. Quantas vezes nós erramos em nossa vida, porque nós não sabemos esperar, nós não sabemos obedecer a Deus. Você que é cristão, você sabe, você tem o Espírito Santo dentro de você, não é verdade? Você tem o Espírito Santo dentro de você. Às vezes você vai fazer, já aconteceu isso na sua vida, você vai fazer alguma coisa, um negócio, uma sociedade, enfim, alguma coisa que você vai fazer, e lá dentro do teu coração alguma coisa te incomoda, não tem paz lá dentro de você, você não sabe o que é, você não sabe o porquê, mas alguma coisa não está correta. Sabe, às vezes o Espírito Santo, ele incomoda a gente, ele fala ao nosso coração, ele tira a paz do teu coração naquele instante. Olha, esse não é um trabalho para você, esta não é uma pessoa para você se ligar, esta não é uma pessoa para você fazer sociedade, você não vai se unir com esta pessoa que você vai ter problema, esta pessoa vai puxar o teu tapete, esta pessoa vai armar coisas contra você no futuro. Às vezes Deus fala ao nosso coração, mas a gente acha que é mais esperto do que Deus. A gente fala: bom, eu vou calar essa voz aqui, eu estou incomodado, mas eu quero tanto fazer as coisas deste jeito. E Deus, ele nos avisa de uma maneira suave, porque a gente às vezes fala: pastor, se eu conseguisse ouvir a Deus, tudo seria resolvido na nossa vida, na minha vida. Mas você pensa que você vai ouvir a Deus através de um trovão, né? Você gostaria que lá de madrugada, você dormindo, de repente você acordasse e uma voz falasse: meu filho, eu sou Deus.
faça assim, assim. Deus não faz desta maneira. Às vezes você achava que Deus iria falar com você através de um trovão, ou um anjo iria falar com você, mas às vezes a voz de Deus é uma voz suave lá no teu coração. Às vezes Deus vai lá e toca e tira a paz do teu coração com relação a uma situação. Às vezes Deus coloca uma pessoa ao teu lado para te alertar: olha, não faça isto daqui, não vá para esse lado, porque você vai sofrer na sua vida. Mas a gente às vezes é cabeça dura, às vezes a gente vai contra todos, contra tudo, contra a voz do nosso coração, e a gente fala: não, eu vou fazer isso daí. E foi o que Saul fez. E assim a Bíblia falou: eu rejeitei a Saul. E Deus escolheu a Davi. Davi foi o segundo rei de Israel. Deus achou Davi no campo, um homem segundo o coração de Deus. Davi estava lá tocando a sua harpa, estava lá louvando a Deus. Só que Saul percebeu que Davi tinha a bênção, o favor de Deus. E Saul começou a querer matar a Davi. Saul começou a perseguir a Davi, porque Davi começou se tornou lá um soldado de Israel, e começou a ir para a guerra, e na guerra começou a se sobressair, porque a Bíblia fala que o Senhor estava com Davi. E o rei ficou com ciúmes, e o rei quis matar a Davi várias vezes, porque as pessoas começaram a cantar uma música que incomodou o rei. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares, e quando Saul ouviu aquela música, ele falou: isso não está certo, porque estão dando 10 milhares para Davi, só milhares para mim, e quis matar a Davi. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu da vida de Saul, e ele ficou perturbado, ele não dormia de noite, ele ficou nervoso, ele ficou possesso por um espírito maligno. Várias vezes ele chamou a Davi para tocar a harpa ali, para ele cantar algo, que o seu coração ficava mais calmo naquela hora. E várias vezes Davi estava lá tocando, ele pegou a lança e lançou contra Davi, querendo matar a Davi, e por 2 vezes Davi se desviou da lança. Sabe, a vida de Saul começou a ficar terrível, ele começou a ficar perturbado. Samuel ficou com dó dele. Como que a gente não ficaria com dó de uma pessoa que começou tão bem, de repente começa a caminhar e fazer algumas coisas que não deveria? Ele não se arrependia do que ele fazia, ele culpava os outros, ele culpava as pessoas. Sabe, quando você culpa os outros pelos teus erros, o homem, o ser humano, gosta de culpar os outros pelos seus erros, gosta de culpar. Se tem um problema no casamento, a culpa é da outra pessoa. Se tem um problema em qualquer lugar, a culpa é da outra pessoa. A gente nunca assume as nossas culpas, a gente nunca fala: olha, me perdoa, eu é que estou errado, eu é que preciso mudar. Saul não falava desta maneira, ele sempre falava: o povo quis poupar as ovelhas, o povo fez tal coisa, a situação exigia que eu tomasse uma providência. E aí a pessoa vai perdendo a voz de Deus. Sabe, queridos, Deus fala conosco. O problema é que nós às vezes não ouvimos o que Deus fala conosco, porque Deus fala 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Pastor, como é que Deus fala conosco? Deus fala com você às vezes quando eu estou pregando aqui. Quantas vezes você fala: puxa, alguém contou a minha vida para o pastor? Ninguém contou a sua vida para mim. Eu não estou interessado na sua vida particular, querido. Então às vezes você traz uma pessoa na igreja, a pessoa chega e fala: não é possível, você falou tudo aquilo que eu estou vivendo para o pastor, porque ele falou para mim, ele até olhou para mim, ele apontava para mim. Eu nunca vi a pessoa, nem sei para onde que eu apontei. E a pessoa, a Deus está falando com a pessoa. A Deus fala com você às vezes quando você vai ler a Bíblia na sua casa. Deus fala com você às vezes nas circunstâncias, quando Deus tira a paz do teu coração.
eu não estou sentindo paz no meu coração, então eu não devo fazer, eu estou com dúvida. Na dúvida, eu não vou tomar uma decisão na dúvida, eu vou esperar Deus me dirigir, Deus me guiar. Então Deus fala com a gente, mas a gente às vezes tapa o nosso ouvido e não consegue mais ouvir a Deus. A gente às vezes vai endurecendo o nosso coração, perdendo a nossa sensibilidade para a voz de Deus. Aí o que aconteceu? Deus não falava mais com ele. Ele achava, eu preciso que Deus fale comigo. Ele não conseguia mais ouvir a Deus. Ele foi buscar os sacerdotes, eu não consigo mais ouvir a Deus. Samuel, o profeta, já havia morrido, ele não conseguia ouvir a Deus. Então a solução foi: eu preciso achar uma feiticeira, eu preciso achar alguém que consulte os mortos, eu preciso achar uma pessoa que me fale, eu preciso que Samuel volte dentre os mortos para falar o que eu devo fazer. Às vezes as pessoas no desespero, elas procuram em qualquer lugar. E naquela noite ele vai para o campo de batalha, apavorado. Na verdade ele estava endemoniado, ele estava possesso por um espírito maligno. Ele está apavorado, com medo, ele não sabia o que fazer. No meio do acampamento, ele vê os seus filhos no campo de batalha, os seus 3 filhos, e os seus 3 filhos são mortos naquela madrugada, no Monte Gilboa, lá em Israel. A gente às vezes, nos momentos da vida, a gente poderia se voltar para Deus de verdade, mas às vezes as pessoas, elas endurecem o coração, e elas tentam de todas as maneiras ouvir a Deus. Sabe, queridos, Deus, Ele é um bom Deus. Deus ama todas as pessoas, Deus ama você. Deus sempre tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Deus não quer que a gente acabe a nossa vida de uma maneira triste, trágica. Deus não quer que você acabe com os teus sonhos e o teu casamento que você falou tanto. Olha, eu quero estar para sempre. Você sonhou com aquilo e aquilo se acaba de uma maneira tão ruim. Deus não queria isto para Saul. Deus tinha o melhor para ele. Mas ao invés dele se arrepender e se voltar para Deus, porque Deus perdoa quando a gente se arrepende de verdade, queridos, quando a gente se humilha. A Bíblia diz que é um coração quebrantado, Deus não rejeita. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus falou, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e obedecer ao Senhor, Ele iria vir e iria perdoar os nossos pecados, iria sarar a nossa terra, sarar a nossa vida. Mas Saul não fez isso daí. Ele, quando não ouviu a Deus, ao invés dele se arrepender, ele foi consultar a feiticeira naquela noite. No dia seguinte, sem saber o que fazer, desesperado, ele pediu para o seu escudeiro: pega a espada e me mata nessa hora. Não quero morrer nas mãos desses incircuncisos, destas pessoas aí. Me mata. O escudeiro, apavorado: eu não vou matar o rei. Então o rei se suicida, o escudeiro se mata também, e há choro em Israel. Todos choram a morte do rei. E Saul morreu de uma maneira trágica. Ele começou tão bem e terminou tão mal. Ele começou com tantos sonhos, tão humilde, e terminou com um coração tão duro. Ele começou se escondendo, pensando: bom, Samuel falou para ele: você é o rei, vai ser o rei de Israel. Ele falou: quem sou eu? Eu sou de uma família tão pequena, eu sou da menor tribo de Israel, eu não sou ninguém. Começou de uma maneira e terminou de outra maneira completamente diferente, matando os sacerdotes, não matando quem ele deveria matar. Eu falei já para vocês que quando a gente não mata aquilo que em nossa vida que nós deveríamos matar, um dia isto pode matar a gente, né? Às vezes você sabe,
Às vezes na sua vida tem aquela área que você não resolve. Você precisa resolver, porque às vezes você fala, não, isso daí não é nada. E você deixa as coisas sem resolver. E depois de um certo tempo, aquela coisa lá é que vai trazer tristeza para você. É naquela área que você vai sofrer. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E depois a gente às vezes paga um preço muito caro.